Salvete fratres carissimi, sejam bem-vindos a mais um Intensivão Teófilos. Justamente hoje, na solenidade da Anunciação do Senhor. Olha, não teria dia melhor para a gente apresentar esse intensivão do que hoje, porque vocês vão reparar o que a Anunciação do Senhor, o Natal e a Páscoa têm em comum. O que será que tem tudo isso em comum? Bom, o nosso tema do intensivão de hoje, um especial, solenidade da Anunciação do Senhor e a preparação bíblica para o Tríduo Pascal. Exatamente, essa semana agora, no domingo, começamos com a Semana Santa, chegando próximo ao Tríduo, e é hora da gente entender também isso, liturgicamente, através da Escritura, através do magistério, através da tradição e, obviamente, com sempre a arte sacra. Bom, meu nome é Vinícius Catá, sejam todos bem-vindos, eu sou o idealizador do grupo Teófilos, que é um grupo de estudos bíblico católico. Então, você que não conhece a gente, já se inscreve aí no canal, porque todo dia tem material exclusivo, bem legal, sobre a escritura, tradição, magistério, sempre ligados à Santa Mãe Igreja. Vocês não podem perder. É um grupo de leitura cronológica integral da Sagrada Escritura. Nós já estamos na 5ª turma, completamente gratuito. Olha que legal. Então a gente lê a Bíblia inteira, desde o começo até o final, de uma forma um pouquinho diferente, porque ela é cronológica, porém completa, com várias pessoas. Então é realmente uma família Teófilos. Não é apenas que a gente joga na internet e vocês vão acompanhando, não. Todo domingo nós temos reunião, temos nosso grupo do WhatsApp, temos a reunião no Zoom, onde o pessoal troca receita, troca conversa, fala como foi a leitura. Então, é muito bom tudo isso. Sejam todos bem-vindos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar também um pouquinho de alguns temas sobre a reunião de hoje e também o nosso site Teófilos, para vocês conhecerem um pouquinho mais do grupo e verem todas as matérias, todas as apresentações que nós já fizemos, está tudo por lá. Então, aproveita, vai lá dar uma olhadinha, porque vale muito a pena. Olha, hoje o tema central. Então, no coração da Quaresma, a igreja celebra, no dia de hoje, a solenidade da Anunciação do Senhor, que é exatamente o momento em que o Verbo eterno entra na história humana. Aquele que se encarna no seio de Nossa Senhora é o mesmo que oferecerá sua vida na cruz e ressuscitará na glória. E o intensivão de hoje prepara espiritualmente todos vocês, participantes do Teófilos ou quem está nos assistindo aí pelo YouTube, a leitura da Sagrada Escritura no Tríduo Pascal, que é o ápice do ano litúrgico. Então, como a gente já falou, através de tudo isso, nós vamos entender que o mistério da cruz, a encarnação, já é o grande primeiro passo do caminho redentor que culminará na Páscoa. Vamos lá, como que vai ser o nosso intensivão de hoje? O intensivão de hoje a gente vai começar com o Padre Marcelo Servi, que é o nosso diretor espiritual e co-idealizador do Teófilos, que vai nos apresentar o tema da leitura da Sagrada Escritura no Tríduo Pascal, desde a Bíblia no coração da liturgia mais sagrada da Igreja, com uma estrutura bíblica do Tríduo Pascal e a grande catequese bíblica da Vigília Pascal e como ler espiritualmente todas essas leituras. Logo depois vem o meu xará, que é Padre José Vinícius, que vai falar sobre a encarnação e a ressurreição, ou seja, o mistério pascal já presente no fiat de Maria. Começando com a teologia da encarnação, a relação entre a encarnação e a cruz, e a encarnação como princípio da ressurreição. E para terminar, eu irei apresentar o madeiro da manjedoura e o madeiro da cruz. O que tudo isso tem em comum? E a unidade simbólica da encarnação e da redenção. Vou começar explicando sobre a simbologia da madeira na história da salvação, a manjedoura como uma antecipação da cruz e um pouquinho de arte e espiritualidade. Então sejam todos bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, gostou desse vídeo, deixa o seu like e senta que lá vem história, porque o tema de hoje vai ser
bem legal. Vamos iniciar esse nosso intensivão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre Marcelo, uma boa tarde, meu caro. Boa noite, boa tarde, bom dia, Padre Zé Vinícius, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui nesse intensivão do Teófilos que nos prepara para o Tríduo Pascal, a Semana Santa em geral. A gente já começa a sentir aquele clima da celebração anual dos mistérios pascais, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Justamente hoje, festa da Anunciação do Senhor, tem todo um sentido pensar especificamente nesse momento de fé que nós viveremos na semana que vem. É sempre um momento de muita revisão de vida, de novos propósitos, de dinâmica de morte e ressurreição que inspira a nossa conversão. Para mim, é um período também muito agitado, né? Acho que dá para ver aí no vídeo. Eu estou em pleno processo de mudança, encaixotando as coisas, guardando as coisas, levando um pouco de coisas lá para minha casa em Terra Roxa, né, onde nós temos uma casa de família e ali que é a minha base. No dia 19 de abril, eu me despeço aqui da paróquia, da diocese, e já no outro dia viajo para a Alemanha. Mas quero aproveitar esse tempo não apenas para viver na agitação de uma mudança, mas para viver na expectativa de uma mudança interior muito grande também, ou seja, de aproveitar os estímulos que a igreja nos dá para buscar a nossa própria conversão. E que é melhor estímulo do que uma Semana Santa, do que viver um tríduo pascal bem vivido, do que com as nossas comunidades celebrar, né, o mistério de um Cristo que se entrega por nós, que se doa por nós e que na ressurreição nos abre a esperança da vida eterna com Ele para sempre ressuscitados. Então é nesse clima todo que a gente se encontra nessa noite aqui para falar sobre o Tríduo Pascal, sobre a leitura da Sagrada Escritura no Tríduo Pascal. Lembrando que na Semana Santa os dias principais são da noite da quinta-feira até o domingo, né? A Páscoa anual dos cristãos, celebrada em três momentos distintos: o momento da entrega do Senhor, na tarde da quinta-feira santa; o momento da morte do Senhor, na sexta e ao longo do dia do sábado; e o momento da ressurreição, na vigília pascal da noite santa e a solenidade de Páscoa. Então, esse tríduo pascal, que não são praticamente 3 dias de preparação para alguma coisa, né, que o tríduo pascal sejam 3 celebrações que nos preparam para o domingo. Não é bem isso. Nesse tríduo, ou seja, essa celebração que se dá em 3 momentos, nós vivemos a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa com ele. E esse tríduo é o centro de todo o ano litúrgico. Não se trata apenas de recordar eventos do passado. Nós não fazemos as leituras nas celebrações do Tríduo para apenas rememorar ou visitar aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas nós, com as celebrações e as leituras que nelas são proclamadas, entramos sacramentalmente no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é justamente a Sagrada Escritura que ilumina essa nossa entrada, que sustenta, que revela, que mostra esse mistério. Toda a liturgia é bíblica, muito bíblica. Mas a liturgia do Tríduo Pascal é profundamente bíblica. Cada rito, cada palavra, cada gesto brota da Escritura e nos conduz a uma leitura viva da história da salvação que culmina em Cristo Jesus. Eu gostaria de recordar algumas reflexões de um liturgista, Aldazábal, que é muito conhecido no âmbito acadêmico, no âmbito litúrgico, que faz considerações sobre as leituras que são lidas, que são proclamadas no Tríduo Pascal e em todos os momentos do ano litúrgico,
que estão condensadas em 2 volumes que ele organizou. Primeiro, a Mesa da Palavra, volume 1, traz o texto do elenco das leituras da missa, introdução aos lecionários, com os seus comentários. E depois, o segundo volume, a Mesa da Palavra 2, a leitura da Bíblia no ano litúrgico, que é praticamente um texto de um outro liturgista conhecido, Pedro Farnés. E eles dizem assim que, bom, primeiro é preciso lembrar uma coisa, que a liturgia precedente, o rito litúrgico precedente, a forma extraordinária, no que toca o contato com a Escritura e a proclamação da Escritura, sofria de um déficit muito grande. E a reforma litúrgica que o Concílio Vaticano II trouxe abriu o leque da Escritura de maneira admirável. Nós temos uma grande riqueza de proclamações da palavra. Basta lembrar, por exemplo, que antes da reforma litúrgica, na Quaresma, por exemplo, só havia leituras próprias para os domingos e algumas festas. Nos dias de semana se repetiam a leitura do domingo anterior. E uma série de leituras breves no ofício divino repetia tanto nos dias de semana quanto no domingo as mesmas perícopes, né? Então, essa espiritualidade pascal, essa espiritualidade do tríduo, faltava pela abundância, espiritualidade bíblica, litúrgica, que faltava pela escassez de leituras, de variedade de leituras, quase sempre era aprofundada, era buscada em outras devoções. Portanto, nós temos, antes do concílio, muitas devoções que floresciam e que ajudavam a interiorizar os mistérios da vida de Cristo e de Maria. Alguns liturgistas dizem que por conta dessa escassez, né, de leituras e de acesso às leituras bíblicas que havia. Como, por exemplo, em muitos lugares, na noite do domingo de Páscoa, né, ou na tarde do domingo de Páscoa, se fazia a coroação triunfal de Nossa Senhora. E isso tem um sentido bastante espiritual, embora alguém possa questionar como colocar uma devoção mariana na tarde de Páscoa, mas é a alegria de Maria pela ressurreição de Jesus. Então, veja, muitas devoções foram entrando assim, né, por não ter essa mesa da Escritura tão abundantemente oferecida aos fiéis. Hoje a situação é bastante outra, nós temos no elenco da missa todo um objetivo catequético muito grande e uma sequência que nos faz entender de maneira bastante clara as dinâmicas de Páscoa, as dinâmicas, por exemplo, de preparação para a Páscoa. Basta ver o caminho que a gente fez agora nessa quaresma do ano A, né? Foi impressionante a distribuição das leituras, como nós percebemos. Todos os 6 momentos que foram nos conduzindo para o mistério pascal, quando nós fomos repassando aquela sequência, desde o primeiro domingo da quaresma, nós vimos a tentação do Senhor, a transfiguração do Senhor, depois o evangelho da Samaritana, o evangelho do cego de nascença, o evangelho da ressurreição de Lázaro. Então, temas batismais e catequéticos que nos ajudam a viver com intensidade aquela noite santa que traz uma recordação da história da salvação para dizer, esse mesmo Deus que agiu em todo o tempo, ele age hoje na história da salvação. Aquele mesmo Cristo que foi tentado e venceu a tentação é aquele que hoje nos dá a graça de vencer as nossas tentações. Aquele mesmo Cristo que foi transfigurado nos mostra que, apesar da penitência dessa vida, das dificuldades, das cruzes da vida, o ponto final é a ressurreição. Aquele mesmo Cristo que hoje nos oferece a água viva do batismo, dos sacramentos em geral, aquele
mesmo Cristo que hoje abre os nossos olhos, nos ilumina com a sua palavra, e que pela sua mesma palavra, como fez com Lázaro, nos chama, sai para fora, vem para fora do pecado, da escravidão, das limitações e de tudo aquilo que te deixa paralisado dentro do sepulcro do pecado. Pois bem, esse Cristo que foi preparado no Antigo Testamento, agora ele é mostrado, realizado na sua paixão, morte e ressurreição, quando se mostra como o servo do Senhor, aquele que veio para cumprir as esperanças, as promessas antigas, e que veio também, né, para nos abrir a vida em plenitude, que começa nessa terra e continua na eternidade. E é dentro desse contexto que aparecem as leituras do Tríduo Pascal. Principalmente na Quinta-feira Santa, nós abrimos o Tríduo, né? Temos duas missas, geralmente, na Quinta-feira Santa. Uma missa pela manhã, nas igrejas catedrais, chamada a Missa do Crisma, ou Missa da Unidade, em alguns lugares, né? Mas é a missa presidida pelo bispo, concelebrada pelo presbitério, no qual se abençoam os óleos santos dos catecúmenos, né, da Crisma e dos enfermos. Mas é principalmente na missa da tarde, na missa da Ceia do Senhor, que nós comemoramos a instituição da Eucaristia, a instituição da ordem sacerdotal e também o mandamento do amor fraterno. E as leituras nos colocam diante de três dimensões, sempre tendo como pano de fundo esse Cristo anunciado que agora se realiza. O Êxodo, a primeira leitura da Quinta-feira Santa é do livro do Êxodo, nos narra a Páscoa dos judeus, a Páscoa lá do livro do Êxodo, aquele cordeiro pascal e aquele sangue derramado que salvavam o povo, que libertavam o povo do anjo destruidor. Aí o link está feito com o Cristo, o novo cordeiro pascal. Pelo seu sangue, nós somos preservados da contaminação do mal e da destruição que vem a partir do nosso pecado, né? Depois, na segunda leitura da Quinta-feira Santa, nós recordamos a instituição da Eucaristia. Paulo faz memória daquilo que recebeu das primeiras comunidades. Ou seja, que o Senhor disse, isso é o meu corpo, tomando o pão e o vinho. E o Evangelho não fala, né, do momento da ceia, de quando Jesus pega o pão e o vinho. Interessante, mas o Evangelho é do lava-pés, mostrando que a Eucaristia ela é inseparável da doação integral de si mesmo, da humilhação de Jesus. E é para nós também um convite a viver a instituição da Eucaristia da forma mais piedosa possível, mas não nos esquecer que o mesmo que disse isso é meu corpo, disse que está também nas pessoas que precisam serem servidas e amadas. Então é reconhecer essa unidade indissolúvel entre rito e serviço, entre receber o corpo de Cristo e se doar pelo corpo de Cristo nos irmãos sofredores. E a gente compreende assim que Cristo é o verdadeiro Cordeiro e a nova Páscoa é a sua entrega. Então veja a profundidade dessa noite da Quinta-feira Santa. E não é apenas recordar de maneira bonita e piedosa aquilo que aconteceu, mas é dizer, Cristo hoje entrega o seu corpo e sangue para mim, como alimento, como nutrimento, para me estimular a fazer aquilo que ele fez, ou seja, uma vida de entrega e de doação como a dele, uma vida de serviço, de quem é capaz de colocar o avental e dizer, eu vim aqui para servir, eu vim aqui para fazer aquilo que nosso Senhor fez. Depois, a Sexta-feira Santa traz para nós aquele longo relato da paixão do Senhor segundo o Evangelho de São João. Não é apenas uma história do sofrimento de Jesus. A narração da paixão, pelo contrário, é uma revelação. Cristo é o Salvador da humanidade. Ele é rei mesmo na cruz. Ele é o Cordeiro imolado. A sua morte traz a vida. E tudo acontece, segundo São João, para que se cumpram as Escrituras. Então, a cruz é apresentada como um trono de glória, como cumprimento das promessas de salvação de toda a história que foi realizada por Deus com o seu povo.
E essa história que é recordada nas leituras do Sábado Santo, da Grande Vigília. A igreja propõe uma longa sequência de leituras, né, que percorrem praticamente toda a história da salvação. Participar da vigília da Páscoa é refazer o caminho de aliança de Deus com a humanidade através da escuta atenta da palavra. São 7 leituras do Antigo Testamento, 2 leituras do Novo, sendo uma leitura do apóstolo e uma leitura do Evangelho, né, através dos quais nós vemos uma imersão bíblica, vamos dizer assim, no plano de Deus, que traz uma grande catequese, porque essa vigília é a maior celebração do ano, é a maior liturgia da palavra, por conseguinte, do ano litúrgico, e nos conduz passo a passo pela ação salvadora de Deus, lembrando que toda a história, né, converge para o ressuscitado, o Cristo que morto e ressuscitado nos dá a vida nova. E assim a gente compreende que a história da humanidade é uma história de preparação para a Páscoa de Jesus e para a nossa Páscoa. Portanto, a vigília não é apenas memória, mas é revelação desse grande amor de Deus, de um Deus que conduz a história para a vida, para a ressurreição, para a vitória sobre a morte. Isso nos ajuda até nos momentos de dor, de dificuldade, nos momentos em que nós só enxergamos a cruz, né? Há esperança, há ressurreição. A cruz é um caminho para a glória. A cruz é gloriosa justamente por isso, né? Ela nos mostra que a vitória final é em Cristo ressuscitado. Então, para entrar profundamente no trido e na dinâmica de todas essas leituras todas, não basta escutar aquilo que é proclamado na igreja. É preciso ler espiritualmente o conjunto. E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer aqui no Teófilos. Tendo alguns pontos como pano de fundo da nossa reflexão, né? Por exemplo, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo prepara, o Novo Testamento cumpre. Exemplos, né? O Cordeiro Pascal da primeira ceia, lá no livro do Êxodo, da ceia pascal, é Cristo. A travessia do Mar Vermelho é o batismo hoje, né? As promessas dos profetas de uma restauração, de uma renovação do povo, é a promessa da ressurreição para nós. Segundo ponto, Cristo é o centro da história cósmica, da história que nós vivemos hoje, da minha história pessoal, da sua história pessoal. Ele é o novo Adão, ele é o verdadeiro Isaac, ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Senhor que salva. Sem Cristo, a nossa vida não tem sentido. Cristo é o homem novo, ensina o Concílio Vaticano II. O homem definitivo, o homem modelo de todo ser humano. Cristo é aquele que dá unidade e sentido para todas as nossas dinâmicas. E sem Cristo, sem esse ponto unificador de toda a história, até as leituras da Bíblia são fragmentárias. Então, na Escritura, tudo aponta para Cristo. Tudo fala de Cristo, tudo conduz a Cristo, tudo parte de Cristo. E um terceiro ponto, né, que a gente precisa ter como pano de fundo da escuta da palavra no Tríduo Pascal, é a leitura com a igreja. Então, a liturgia nos ensina essa dinâmica, que a leitura bíblica não é feita de forma isolada, mas dentro da fé da igreja. Não somos leitores que pegam a Bíblia como um livro qualquer e estão ali à procura de alguma história. Nós somos participantes de um mistério. Mistério da entrega, da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, que é também mistério atualizado na nossa vida. Pelo batismo, nós somos sepultados na morte com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. E essa ideia nos acompanha ao longo do tríduo. Quer dizer, o batizado, eu, você, todos nós que somos batizados, recebemos uma nova vida. A vida com Cristo ressuscitado. A vida com aquele que é o centro da existência humana e que dá sentido para toda a existência humana. Então, é nesse momento do tríduo que nós temos oportunidade de fazer uma imersão, né? Imersão na espiritualidade cristã.
no seguimento de Jesus, imersão naquilo que é o principal da nossa fé, ou seja, nos tornarmos discípulos missionários nele a partir da nossa identificação com ele. Então, a partir do mistério pascal de Jesus, tudo ganha sentido. As nossas cruzes pessoais, os fracassos, as dores, o sofrimento, as incompreensões, os problemas, as nossas cruzes pessoais ganham ganham sentido, à luz da cruz de Cristo. Os nossos momentos de vitória, né, de exultação, mas principalmente de esperança de que nada terminará com a nossa morte corporal, ganham luz com a celebração da ressurreição e da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então é nesse sentido, meus irmãos, que a leitura bíblica dentro do Tríduo Pascal, ela nos conduz para uma releitura da nossa história à luz da história de Jesus. Ela nos conduz para não apenas uma recordação, mas uma celebração sacramental da nossa fé e da nossa vitória em Cristo. Celebrar a Páscoa é, do ponto de vista dessa liturgia da palavra abundantemente oferecida aos fiéis na liturgia renovada, é viver uma catequese profunda a partir da Bíblia, com a Bíblia, lida na igreja, para ter não apenas força e ânimo para esses dias, mas uma renovação da própria espiritualidade e do próprio empenho cristão no mundo. Portanto, eu desejo que esse tríduo pascal que vamos viver no final da próxima semana nos conduza de maneira bastante forte, bastante madura e principalmente bastante profunda a uma identificação muito clara com Jesus, o morto e ressuscitado, né, que nos deu o sentido da vida e abriu para nós a eternidade. Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitado guia a história para a consumação final. Ele nos promete viver com ele, participar da sua ressurreição, se aderirmos a ele de todo o coração. Que Nossa Senhora, que acompanhou Jesus no caminho do Calvário, mas no caminho da ressurreição, na via crucis, na via da cruz, mas também na via lucis, na via da luz, nos 50 dias do tempo pascal em que Jesus esteve entre nós, que ela nos conduza pela mão, interceda por nós e nos ajude a ser cada dia mais fiéis a Jesus na igreja e com a igreja para a salvação do mundo. Um abraço para todos. Encerro aqui a minha parte. Muito obrigado, queridos Vinícius e Padre José Vinícius. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, por esse momento tão gostoso de nos preparar assim para a Páscoa do Senhor nesse ano 2026. Volto a palavra para a nossa cabine de comando com o Vinícius em Viena. Muito obrigado, Padre Marcelo, pela belíssima explicação. E agora passo a palavra para o meu xará, Padre José Vinícius. Uma boa tarde. Salve Maria, queridos irmãos e irmãs do Teófilos, Vinícius, Padre Marcelo, bendito e louvado seja Deus por mais esse intensivão, mais essa oportunidade de estarmos juntos. Estamos praticamente no fim do tempo da Quaresma, próximo final de semana, com Ramos, iniciaremos a Semana Santa, e Deus nos dá esse presente de, nessa semana, celebrarmos a solenidade da Anunciação do Anjo à Virgem Maria, e o sim de Maria, em que o Verbo de Deus se faz carne em seu ventre. Acredito que Padre Marcelo e Vinícius já devem ter falado ou falarão que a atitude de Maria é o grande exemplo para nós do Teófilos. Um coração aberto, uma mentalidade aberta para que a palavra de Deus entre, penetre realmente em nossa vida e nós vamos gerando Cristo em nós. Não é à toa que São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido. Então, é pelo contato com a palavra, assim como Maria teve, que o Verbo vai se fazendo presente em nós pela ação do Espírito Santo. Então, um grande exemplo, né, para nós hoje meditarmos sobre a Sagrada Escritura. Eles pediram para eu conversar um pouquinho com vocês sobre a relação entre encarnação e ressurreição.
Hoje, na verdade, é a festa da encarnação, né? Porque Jesus ele nasce no Natal, mas ele se faz verbo, se faz carne no ventre de Maria, hoje pelo sim que ela dá. Então, hoje, daqui ela fica grávida, né? Nós vamos acompanhar a gravidez de Maria por 9 meses, hoje, 25 de março, 25 de dezembro, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a relação entre a encarnação e a ressurreição que nós vamos celebrar daqui a alguns dias. Uma coisa para ficar bem claro desde já: às vezes corremos o risco de olhar para esses grandes mistérios da fé como coisas separadas. Então, Páscoa, Natal, Pentecostes, Corpus Christi, enfim, como coisas separadas uma das outras. Mas não deve ser assim. O nosso olhar tem que ser de ver o mistério de Deus que vai sendo revelado na história. Um termo que eu gosto bastante para entender e tudo isso é entender o mistério pascal. O ápice do mistério pascal é o que nós vamos celebrar daqui a alguns dias no Tríduo. Ou seja, Jesus que passa da morte para a vida, mistério pascal. Mas quando olhamos para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, vemos que ela, desde o início, Deus passa no meio de nós. Então, no Gênesis, Deus passa, cria o ser humano, depois passa, chama Abraão e o manda ir para a terra que ele vai indicar, passa, vê o povo que está sofrendo no Egito, chama Moisés, faz o povo passar pela água do Mar Vermelho, pelo deserto, e a plenitude de tudo isso é Jesus que passa e vem habitar entre nós, assume a nossa carne. É bonito pensar que todo esse mistério de Deus que foi sendo preparado por milênios, Deus coloca tudo nas mãos hoje de uma mulher, nas mãos de Nossa Senhora, que em sua liberdade poderia muito bem falar: "Oi, meu anjo, muito obrigado, viu, que você lembrou de mim, mas eu não quero." Maria, muito pelo contrário, ela teve um coração aberto para acolher e ser instrumento de Deus para nós. Tem um título de Nossa Senhora que eu gosto muito, quando nós chamamos ela de Porta do Céu. Ela é porta do céu porque Deus quis vir a nós por meio dela, passando por ela. E nós também podemos ir a Deus passando pela Virgem Maria. Então, aquela pessoa que às vezes não é da nossa religião, que gosta de nos alfinetar porque amamos muito Nossa Senhora, é só falar: não fomos nós que escolhemos Maria, mas foi Deus que escolheu Maria. Escolheu para ser a mãe do Salvador, e nos entregou ela como mãe, e se Deus veio a nós por ela, por que que nós não podemos ir a Ele também por ela? São Bernardo de Claraval, ele diz: por Maria nos veio Cristo, por ela também devemos ir a Ele. Nós podemos fazer então esse mesmo caminho para chegar até Jesus. Ali naquele instante da anunciação, não acontece apenas uma concepção biológica. Ali, na verdade, começa a plenitude da nossa salvação. Porque Deus ele entra na nossa história agora, assumindo a nossa carne, né? O sim de Maria faz com que esse verbo eterno de Deus, ele assuma a nossa condição. Na teologia, usamos uma palavra em grega que chama kenosis, ou seja, rebaixamento. Deus eterno, todo-poderoso, ele se rebaixa, vindo até o nosso encontro. Isso fica muito claro em Filipenses. Quem tem a Bíblia aí, é Filipenses 2, 6 a 11, que fala do mistério da encarnação como já esse rebaixamento que depois na cruz vai ficar muito claro a ideia da entrega, mas já no nascimento de Cristo. Então, Filipenses 2, de 6 a 11, São Paulo nos diz: ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus sobremaneiramente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra,
e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele se faz carne, como está também no prólogo de João. E quando João fala isso, ele não está dizendo que apenas ele brincou de ser humano ou nos salvou por fora, mas que realmente se fez um de nós, se faz homem de verdade, entra completamente na história humana, exceto pelo pecado. É o que nos lembra, por exemplo, a campanha da fraternidade desse ano, né? Deus, ele veio habitar entre nós. E a encarnação não é simbólica, não é aparência, mas é real. Deus quis precisar de um corpo. E isso tem um sentido profundo. A nossa salvação acontece através desse corpo que é assumido hoje na anunciação do anjo à Virgem Maria. A carta aos Hebreus nos ajuda a entender isso quando diz: um corpo me preparaste. Ou seja, o corpo de Cristo não é um detalhe, mas é algo essencial. É por meio desse corpo que Jesus assume que ele vai amar, tocar, curar, sofrer por nós e principalmente se entregar em reparação por nossos pecados. Isso nos leva a essa verdade muito forte. Deus quis ter um corpo para entregá-lo por nós. E aqui a gente começa a entender a grande ligação entre encarnação e cruz. Jesus não assume a nossa carne unicamente para viver entre nós os 33 anos que ele viveu aqui, mas assume nossa carne para oferecê-la como redenção. E o que é redenção? Essa palavra que nós usamos muito às vezes na nossa oração, chamamos Jesus de nosso redentor. O que significa essa palavrinha? Redenção vem da ideia de resgatar, libertar pagando um preço. Então, quando a pessoa está presa, é pagada uma fiança para redimir, para resgatar aquela pessoa por um preço. Para nós, a redenção significa que nós, seres humanos, estávamos marcados pelo pecado, marcados pela morte, não podíamos nos salvar sozinhos. Deus, ele vai tentando, né, mandando profetas, mandando patriarcas, e nós sempre quebramos a aliança. Então ele mesmo assume a nossa carne para pagar a nossa dívida. Está no Evangelho de Marcos, né, esse princípio. O Filho do Homem veio dar sua vida em resgate por muitos. O Catecismo da Igreja Católica também nos ajuda a entender muito sobre o que é a redenção, especialmente o número 615 do Catecismo, que diz: como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Como Adão, pela desobediência, nos trouxe o pecado e a morte, Jesus, pela obediência, nos trouxe a vida e a salvação. Então, a redenção e a cruz não é porque Deus Pai gosta de ver Jesus sofrendo, dando seu sangue. O que agrada ao Pai é a obediência até o fim do seu filho. Pela sua obediência até a morte, continua o catecismo, Jesus realizou a ação substitutiva do servo sofredor que oferece sua vida como sacrifício de expiação, ao carregar com o pecado das multidões, que justifica carregando ele próprio com suas faltas. Ou seja, a morte de Jesus na cruz, a sua redenção, já estava prevista no Antigo Testamento, sobretudo em Isaías, no servo sofredor, que carrega sobre si nossos pecados, nossas culpas. Né? Lembra aquela frase muito forte? Por suas feridas nós fomos curados. Ele que não tinha pecado, pagou por nossos pecados na cruz. O catecismo continua. Jesus reparou as nossas faltas e satisfez ao Pai pelos nossos pecados. Por isso, Jesus assume um corpo também para oferecê-lo em sacrifício por nossos pecados. A cruz, nesse sentido, não é um acidente na vida de Jesus, não é um plano que deu errado. A cruz faz parte da missão desde o princípio, desde o momento que ele entrou nesse mundo. Lembra, por exemplo, Mateus 16, se não me engano, antes de chegar a Jerusalém, Jesus já vai alertando os seus discípulos: olha,
Chegando lá, serei preso, serei morto, mas ressuscitarei no terceiro dia. Se a gente olha com atenção para a vida de Jesus, percebe que toda ela é vista pela lógica da oblação, da entrega. Jesus ele nunca viveu para si mesmo, mas sua vida foi uma grande entrega pelos outros e a cruz é o ápice dessa entrega da redenção. Cada gesto da vida de Cristo já aponta para a cruz. O batismo do Jordão já indica o início de uma entrega total. E a Eucaristia deixa isso explícito na quinta-feira, antes dele ser morto. Isto é meu corpo entregue por vós. Ou seja, Jesus não começa a se entregar na cruz, mas toda a sua vida vai sendo uma entrega, desde a encarnação, que ele se rebaixa e assume a nossa carne. E isso muda completamente a nossa forma de olhar para Cristo e olhar para a cruz. A cruz é o ápice de um caminho que começa no ventre de Maria pelo seu sim. Não é a dor que agrada a Deus. O Pai não quer ver o filho sofrendo. Mas, como eu disse, a obediência e a fidelidade de Cristo durante toda a sua vida é o que agrada a Deus de forma plena. São Gregório de Nazianzo, ele diz: o que não foi assumido não foi redimido. Por isso que Jesus assume a nossa carne para nos redimir. Essa frase, né, o que não foi assumido não foi redimido, ela é simples, mas muito profunda, né? O que ela quer dizer? Ela quer afirmar que Jesus precisou assumir plenamente a nossa condição humana para poder salvá-la por completo. Mais uma vez, na encarnação, Jesus não brincou de ser homem, mas assumiu tudo o que é próprio do ser humano, como diz a carta aos Romanos, menos no pecado. Né? Por isso, quando dizemos que o Verbo se fez carne, como está no prólogo de João, estamos dizendo que ele assumiu aquilo que é humano, um corpo verdadeiro, uma alma humana, emoções. Lembra o evangelho de domingo passado? Jesus chora diante do amigo Lázaro, carrega também o sofrimento no momento da cruz. Então, quando Jesus estava apanhando, sendo flagelado, crucificado, né, aquilo, mesmo sendo Deus, ele sofreu como um ser humano. Ele não fingiu de ser homem, mas entrou totalmente na nossa condição. E isso é essencial, porque a salvação não acontece de fora. Deus ele não nos salva à distância, mas entra na realidade humana para salvá-la por dentro. Se não tivesse assumido o nosso corpo não teria sido redimido. Se não tivesse assumido o sofrimento não poderia ser transformado. Se não tivesse passado pela morte, a morte não seria vencida. E é o que é mais bonito. A vida de Jesus e seu mistério pascal não terminam na morte. Jesus ele assume um corpo, morre, mas esse corpo é ressuscitado pelo Pai. E o corpo que Jesus ressuscita não é outro corpo, mas o mesmo corpo que foi assumido na encarnação. É o mesmo corpo que sofreu na cruz e que agora é transformado, glorificado. Lembra depois, né, de que Jesus ressuscita, ele vai aparecendo para os discípulos e mostra as marcas da paixão e fala: não sou um fantasma, sou eu mesmo, né, que estou aqui com vocês, comendo com vocês. Então, vede minhas mãos e meus pés. O corpo assumido por Cristo é ressuscitado e não morre mais. São Paulo vai dizer que Cristo transforma o nosso corpo humilhado em corpo glorioso. Significa que a ressurreição não anula a encarnação, mas leva à plenitude. Existe uma continuidade. Deus assume a nossa carne, Deus entrega essa carne em sacrifício na cruz e Deus glorifica essa carne, glorificando também a nós. Né? Pelo nosso batismo, passamos da morte para a vida para nunca morrer mais, porque cremos na vida eterna. Por isso, a encarnação já contém em si o início da ressurreição, porque ao assumir nossa matéria, Deus já começa a redimi-la. Ao entrar na nossa condição, ele já inicia o processo de transformação. Santo Irineu de Leão diz: o Filho de Deus se fez homem para que o homem se torne filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, ele assume a nossa carne também para nos entregar na cruz, óbvio, mas não só para isso.
para nos ensinar como viver a nossa filiação divina. Jesus veio nos ensinar como nos relacionar com o Pai, como nos relacionar com os nossos irmãos, e o ápice disso é sua entrega na cruz, nos ensinando que devemos nos entregar aos outros também. Nisso, quero deixar muito claro, por que Jesus se fez homem? Se fez homem para nos salvar em sua morte e ressurreição, se fez homem também para nos mostrar como viver a nossa vida. O Filho de Deus se fez homem mais uma vez para que o homem se torne filho de Deus. Isso tem consequências profundas na nossa vida. Significa que o nosso corpo tem valor eterno. Significa que a nossa história não é descartável. Eu vivo uma vida, morro, depois vou reencarnar para viver outra vida. Não. A nossa vida em Cristo é eterna. Lembra o evangelho do último domingo, né, quando Jesus chama Lázaro de volta à vida e diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Jesus assume a nossa carne para nos redimir, para que nós nunca morramos. O salário do pecado é a morte. Jesus nos redimindo, nós agora podemos viver para sempre junto dele. No fundo, de todo esse mistério da encarnação, da Páscoa, da ressurreição, o que nós vemos é o único movimento do amor de Deus. O seu amor que o faz sair de si e assumir a nossa carne, que o faz amar até as últimas consequências, se entregar na cruz e, ressuscitando, nos elevar também para a vida eterna junto dele. Santo Agostinho tem uma frase também que encaixa super bem aqui. O homem pecou miseravelmente, e Deus o salva descendo misericordiosamente ao seu encontro. Esse é o grande amor de Deus por nós. E tudo isso depende hoje, como ouvimos no Evangelho, do sim de Nossa Senhora. O sim de Maria permite que o amor de Deus se torne concreto, visível, tocável. São Bernardo, ele diz que o mundo inteiro esperava a resposta de Nossa Senhora depois que o anjo fez esse anúncio para ela. E Maria, com o coração aberto, disse o seu sim incondicional a Deus. Para concluir, a gente podia guardar uma ideia muito simples, mas também muito profunda. Desde o ventre de Maria até o túmulo vazio, Deus nos mostra que o verdadeiro amor, ele não fica no discurso. O amor se fez carne, o amor se entrega, o amor vence a morte. Que esse amor de Cristo por nós hoje nos inspire e nos ajude a ter esse contato ainda mais próximo com a palavra de Deus. Agradeço hoje a paciência de vocês. Eu não coloquei slide aqui, vocês tiveram que me aguentar falando todo esse tempo, mas agradeço muito a oportunidade de mais um intensivão estar com vocês. Se não nos vermos, desejo já uma boa Santa Páscoa a todos e que a atitude de Nossa Senhora hoje seja iluminadora para tudo aquilo que vamos viver nessa Semana Santa. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência. Amém. Muito obrigado, Padre José Vinícius, pela belíssima explicação. E agora gostaria de compartilhar a minha parte. Então, senta que lá vem história, porque olha, o tema é muito bonito e nos ajuda a refletir muito bem todo esse mistério que iremos agora viver. Então, vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês, essa apresentação que eu fiz, com o título de O Madeiro da Manjedoura e o Madeiro da Cruz. O subtítulo, uma língua que eu gosto muito, que vocês já sabem, em latim, Mysterium Incarnationis et Redemptionis. Ou seja, a gente está falando aqui do mistério da encarnação e da redenção. Porque hoje eu gostaria de convidar vocês a contemplarmos um dos núcleos mais profundos da fé cristã, que é a unidade entre a encarnação do Verbo e a sua entrega redentora na cruz. Porque frequentemente nós tratamos Natal e Páscoa como momentos distintos, obviamente, mas a tradição da Igreja nos ensina que ambos pertencem a um único momento salvífico. A nossa reflexão de hoje vai ser desenvolvida em 3 aspectos. Primeiro, a simbologia da madeira na história da salvação.
Logo depois a gente vai contemplar a manjedoura que já antecipa a cruz. E por fim, sempre comigo, que eu gosto muito dessa parte, um pouco da arte cristã que expressa essa unidade. O objetivo de hoje para nós não é apenas compreender intelectualmente tudo isso, mas aprender a contemplar o mistério. Como vocês já sabem, como de costume, eu sempre coloco uma obra de arte. Eu gosto muito dessa daqui para a gente contemplar e não teria obra de arte melhor para esse tema. Essa obra aqui se chama, então, O Retábulo de Bladelin, de Rogier van der Weyden, que é um mestre flamengo do século XV. E aqui trata-se de um tríptico, ou seja, são 3 painéis. Vocês só conseguem ver o principal, mas temos à esquerda, nós vamos ter o momento da Anunciação, e à direita nós vamos ter o momento da apresentação do menino Jesus no templo. Mas gostaria de focar nesse quadro central, que apresenta a natividade e a adoração dos magos. Reparem que nessa pintura Cristo é colocado aqui diretamente, está com Nossa Senhora e praticamente em contato ali com a manjedoura, dentro de uma estrutura aqui que parece de ruínas. E essas ruínas simbolizam um mundo marcado pelo pecado, enquanto a madeira já antecipa o instrumento da redenção. Agora, um pequeno detalhe que está muito bonito está no meio. Reparem que aqui nós temos os magos, nós temos toda essa imagem bem bonita, porém vejam que está ali na manjedoura. Ao fundo já se encontra Cristo crucificado. Ou seja, aqui o pintor recebe essa inspiração divina de já mostrar que já é essa prefiguração do madeiro aqui da manjedoura com o madeiro da cruz. É essa força tão paradoxal e tão bonita que carrega um momento cheio de felicidade, mas ao mesmo tempo já nos leva à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com a história da salvação. Perlinho mors, perlinhum vita. Pela madeira veio a morte, pela madeira veio a vida. E começamos aqui com a árvore do Éden. Importante a gente lembrar sempre da queda. A madeira entra na história da salvação como um cenário de queda, pois é diante da árvore que o homem escolhe romper com Deus. Esse gesto não é apenas simbólico, mas ele representa a entrada real do pecado na condição humana, afetando toda a criação. Mas logo depois, também com a desobediência, vem o quê? Uma ruptura. E logo dessa ruptura, temos o momento da Arca de Noé, que nos lembra algo muito bonito, porque através da salvação, e sendo ela, ao longo da história bíblica, Deus passa a utilizar a mesma realidade material, que é começando ali com o momento que tivemos da madeira da árvore no Éden, temos aqui a madeira como instrumento de restauração. Isso revela uma lógica profunda. Deus não rejeita o mundo criado, mas o assume e o redime a partir de dentro. Então, temos aqui, no momento da salvação, a própria madeira e a própria aliança. E na última parte, nós temos a cruz. E a cruz, de uma forma tão bonita, começando com a redenção. Na cruz, Cristo assume plenamente a condição humana, que é marcada pelo pecado, e oferece a sua vida em reparação, reconciliando o homem com Deus. Dela vem a vida. Aquilo que era instrumento de morte transforma-se em fonte de vida nova, pois a cruz inaugura uma existência restaurada na graça. E com isso, a grande vitória. A cruz manifesta a vitória definitiva do amor divino, que supera o pecado e a morte, não pela força, mas pela entrega total. Na patrística, Santo Efrém nos diz: a cruz de Cristo
tornou-se a árvore da vida. Logo depois, agora temos a segunda parte do momento da manjedoura e da cruz. E vamos começar com a própria manjedoura. Quando falamos desse momento da manjedoura, nos lembramos também da pobreza. Cristo nasce em condições de extrema simplicidade, revelando que a lógica divina não se identifica aqui com poder ou com prestígio, mas com uma humildade e proximidade. A própria madeira, a manjedoura sendo feita de madeira, insere o nascimento de Cristo na mesma linguagem simbólica que culminará na cruz, criando uma continuidade teológica e também um sinal. O presépio não é apenas um detalhe histórico, mas um sinal que já aponta para o destino redentor de Cristo, indicando que sua vida será uma vida oferecida. Temos então agora o corpo sobre a madeira. E esse corpo sobre a madeira nos traz um mistério. A posição do corpo do menino, tanto na manjedoura como de Cristo, na cruz, possui um significado que ultrapassa a simples descrição narrativa e revela uma dimensão teológica muito mais precisa e profunda. Assim como na manjedoura, nós temos já uma profecia, um gesto que antecipa o momento em que o mesmo corpo será oferecido sobre o madeiro da cruz, unindo então o nascimento e a redenção. Em todos esses momentos, tanto do nascimento de nosso Senhor Jesus, como da morte, temos o silêncio. E a Escritura não explica explicitamente esse detalhe, mas a tradição cristã o contempla como portador de um sentido revelador. Na patrística, São Gregório de Nissa vai nos dizer que aquele que foi colocado na manjedoura é o mesmo que foi suspenso na cruz. Ou seja, nós não podemos diferenciar esses dois momentos. Não tem como nós desligarmos e pensarmos apenas no Natal e pensarmos apenas na Páscoa. Não, esses dois mistérios, esses dois momentos estarão sempre interligados. Ou seja, não tem como falar de Páscoa sem falar do Natal, e não tem como falar do Natal sem falar da Páscoa. Agora, a antecipação da cruz. Começamos com essa palavra bonita aqui em grego que se chama kenosis. E o termo kenosis, ele é proveniente do grego e significa um esvaziamento. Em Filipenses, capítulo 2, indica que Cristo, sendo Deus, não se apega à sua condição divina, mas ele assume plenamente a condição humana. E esse esvaziamento, essa kenosis, não implica na perda da divindade, mas é a manifestação radical do amor. Com essa manifestação radical, nós temos então a entrega, que já nos mostra que desde o início de sua vida, Cristo vive em atitude de doação. E na encarnação já contém em si a lógica do sacrifício que se realizará na cruz. E com isso também a obediência. Toda a vida de Cristo é marcada pela fidelidade à vontade do Pai, culminando na entrega total de si mesmo para a salvação do mundo. São Leão Magno vai nos dizer: não perdeu o que era, mas assumiu o que não era. Agora entramos em um grande momento também para nós, agora na Semana Santa, que é a manjedoura e a Eucaristia. Começamos com a Eucaristia como alimento. A manjedoura, sendo lugar também de alimento, torna-se um sinal profundamente significativo para compreender a missão de Cristo, que se apresenta como aquele que nutre espiritualmente a humanidade. Também temos o corpo. Cristo não oferece apenas ensinamentos, mas a si mesmo, tornando-se alimento para a vida do mundo através da Eucaristia. E a oferta. Essa realidade encontra sua plenitude, então, na Eucaristia, onde o corpo e o sangue de Cristo é continuamente oferecido como fonte de vida. Assim como nos diz Santo Agostinho, ele mesmo se deu a nós como alimento. Agora nós entramos na terceira e última parte da minha apresentação,
que é a arte e a espiritualidade. E aqui a arte que se revela e que revela o próprio mistério. Começamos com a arte que revela. E a arte já traz em si a própria beleza. E a beleza na arte cristã, ela não é apenas estética, mas ela está sempre profundamente ligada à manifestação da verdade divina. E ela vem através de um símbolo. Os elementos visuais possuem um significado teológico que aponta para realidades mais profundas. Elas nos ajudam, por exemplo, como essa pintura belíssima na Capela Sistina do julgamento. E nela nós vemos e podemos entender, podemos passar horas. Quem já foi para a Capela Sistina no Vaticano sabe muito bem a beleza que é tudo isso, e para a gente entender tudo isso também a grandeza da simbologia, do significado de cada elemento. E com tudo isso interligado, nós recebemos então a própria contemplação junto com a verdade. É a arte que comunica o mistério cristão de forma acessível e profunda ao mesmo tempo. São Gregório Magno mesmo nos diz: pelos visíveis, ou seja, aquilo que nós vemos e contemplamos, somos conduzidos aos invisíveis. Temos então a cruz gloriosa. Na cruz gloriosa, a palavra que mais se encaixa aqui é o próprio amor. A cruz manifesta o amor de Deus em sua forma mais radical, como uma doação total de si. E esse amor vem através do sacrifício que Cristo oferece sua vida de maneira livre, assumindo plenamente a sua missão redentora e, obviamente, a sua glória. A glória divina se revela na entrega, mostrando que o verdadeiro poder está no amor. São Leão Magno nos diz que a cruz não é uma vergonha, mas glória do Salvador. E para terminar essa minha parte da apresentação, juntamente com o Natal e a Páscoa, ou seja, é exatamente isso que nós queremos trazer para todos vocês, o ponto da grande unidade. A unidade ela é fundamental para nós entendermos todo esse momento do Natal e da Páscoa. Nessa pintura, mais uma vez, nós vemos aqui embaixo o menino Jesus na manjedoura, no madeiro da manjedoura, e ao fundo à esquerda, já representando também a cruz. Veja como a arte é riquíssima em tudo isso. E todas elas nos trazem um mistério. Tanto o mistério da anunciação, do nascimento, mas como até chegarmos à Páscoa de Nosso Senhor. E com isso, a continuidade. Ou seja, ela mantém viva essa esperança que todos nós temos. E a chave contemplativa para tudo isso está sempre na encarnação de Nosso Senhor, juntamente com um grande sacrifício que aparece através de todas as Escrituras, como nós podemos ver aqui nessa pintura, que nos leva sempre ao amor. E uma grande conclusão para entendermos é como colocar tudo isso na nossa aplicação espiritual. De nada basta nós termos essa intelectualidade, conhecer um pouco mais, se nós não aplicarmos tudo isso na nossa vida espiritual. Por isso que o primeiro ponto que nos traz é sempre a entrega. É a nossa própria entrega para a nossa família. Eu, como pai de 3 crianças, como marido, nessa minha entrega diária. E também, sempre, o amor. Como que está a minha vida? Como que eu posso trazer toda essa visão para dentro da minha casa, para dentro da minha comunidade, na igreja, no meu trabalho? São esses pequenos pontos que vão fazer o diferencial e que nos levam exatamente nesse caminho, como o Concílio Vaticano II sempre nos diz, nessa busca da santidade, ou seja, na nossa salvação. É para isso que estudamos, é para isso que nós lemos a Sagrada Escritura, é para isso que passamos durante todos esses mistérios. O tempo litúrgico nos ajuda
a caminhar com tudo isso. Então nós temos nessa Semana Santa essa possibilidade da entrega, do amor e da busca da santidade, busca da salvação. Alignio presepi ad lignum crucis. Então nós temos mais uma vez aqui, terminando, sempre este ponto. Não importa se é um madeiro da manjedoura, um madeiro da cruz, estamos sempre convidados, através desses belíssimos mistérios, na busca da salvação. Começando com a manjedoura, indo para a cruz e sempre na redenção. Para terminar, gostaria de apresentar para vocês essa passagem tão linda aqui da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que traduzido nos diz: Ele carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E essa passagem, ela sintetiza todo o percurso contemplado. Ou seja, Cristo assume o pecado da humanidade em seu próprio corpo e o leva ao madeiro, unido definitivamente corpo, madeira e redenção. E nós terminamos com essa passagem porque ela expressa de forma clara e direta a unidade entre a encarnação e a redenção. Aquilo que começa na manjedoura encontra sua plenitude na cruz e se realiza na vida do cristão. Para terminar, Santo Irineu, da Patrística, nos diz: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. E termino mais uma vez com essa belíssima pintura que nós temos aqui, que sirva sempre de exemplo para todos nós, para entendermos um pouco mais da Semana Santa, entendermos um pouco mais da redenção, da morte de Nosso Senhor, de sua ressurreição, sempre ligado a esses dois grandes mistérios, desde a manjedoura até o madeiro da cruz. É isso aí, meus caros. Essa foi a minha apresentação para hoje e esperamos que vocês tenham aproveitado o nosso intensivão, que a gente sempre gosta de trazer esses temas, isso é sempre muito gostoso, todo mês com um novo tema. Então, mês que vem teremos mais um intensivão. Eu agradeço aqui de coração ao Padre Marcelo, ao Padre José Vinícius, que estão sempre conosco, nos apresentando. E eu desejo a todos vocês uma abençoada Semana Santa, que juntamente com todos os nossos propósitos, com o nosso jejum, com a nossa abstinência, com nossa entrega para a igreja, nós possamos então nos voltar para a cruz. Porém, nessa cruz, nesse madeiro da cruz, sempre nos lembrando também do manjedouro, sempre nos lembrando esse caminho que temos a percorrer. Que essa quaresma não tenha sido para vocês apenas um momento de eu conseguir nesses 40 dias, agora eu posso voltar com a minha vida antiga. Não. Que tenha sido realmente um convite para todos nós, de mudança de vida, de mudança, sempre nos lembrando do manjedouro, da manjedoura e da cruz de Cristo. Dessa maneira a gente termina nosso intensivão e última mensagem para todos vocês. Como vocês bem sabem, o nosso Teófilos ele é sempre gratuito, ou seja, tudo que você está assistindo aqui, todos os vídeos do Solução Corda, todo o caminho que a gente sempre faz no Zoom, no YouTube, os vídeos daqui, os intensivões, tudo é sempre gratuito. Porém, nós temos, obviamente, os nossos custos. Isso sempre acaba tanto do nosso tempo, porém com aplicativos que nós temos que usar para subir os vídeos, o nosso site que está cada vez mais lindo, que vocês podem acompanhar o site está aqui na descrição do vídeo aí embaixo, tudo isso tem nossos custos. E para isso, a gente agradece de coração a cada um de vocês, quem puder nos ajudar com uma pequena doação. A chave Pix do Teófilos também se encontra aqui embaixo na descrição. Não é obrigatório, não estamos pedindo e implorando para ninguém, porém aqueles que puderem nos ajudar, nós agradecemos de coração.
Minha gente, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos, familiares, pessoal da paróquia, com todo mundo. E nós nos vemos no intensivão do mês que vem. Fique com Deus, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.